seria considerado loucura mesmo hoje. Então, imagine naquela época. Ela escreveu uma carta para o rei dos hititas, dizendo: mande-me um de seus filhos, eu casarei com ele, e ele será faraó. Meu esposo morreu e eu não tenho filhos. Dizem que você tem muitos filhos. Dê-me um de seus filhos para ser meu esposo. Não é meu desejo casar com um de meus súditos. A viúva de Tut achava que o esposo tinha sido assassinado pelos próprios súditos. Durante muitos anos, o Egito sofreu constantes conflitos internos entre politeístas radicais, egípcios que acreditavam que a religião oficial deveria continuar adorando vários deuses, e os monoteístas, que acreditavam em apenas um deus. Foram tempos sangrentos no Egito. A guerra civil eclodiu no Egito, resultando em milhares de mortes. Alguns acreditam que o rei Tut foi uma das vítimas. Nesse ponto da história do Egito, os politeístas estavam com o poder nas mãos e eram inimigos da viúva de Tut. E qual a solução dela? Basicamente acabar com um império e transformar um hitita em faraó. Absolutamente incrível. O Oriente Médio inteiro teria sido diferente. Se tomassem o Egito e seus territórios, os hititas controlariam todas as rotas de comércio e pontos de lançamento militar do Egito à Mesopotâmia. Ciente das vantagens políticas, o rei hitita concorda em arranjar o casamento e envia ao Egito um de seus filhos mais jovens. O próximo evento foi a faísca que deu início à Batalha de Kadesh. Os inimigos egípcios da viúva de Tut descobriram o plano do matrimônio e armaram uma emboscada ao príncipe hitita. O príncipe nunca pisou em solo egípcio. Por fim, a viúva de Tut morreu. Dizem que foi assassinada. Mas a principal questão foi como os hititas reagiram à morte do príncipe. Como é de se imaginar, o rei ficou furioso. Suppiluliuma, o rei hitita, era um grande guerreiro e ficou enfurecido. Seu desejo de vingar a morte do filho o motivou a retomar a guerra contra o Egito. Mas esse não foi o único motivo. Suppiluliuma não era burro. Ele não permitiria que a morte do filho interferisse na política de exterior do império, mas foi uma boa desculpa para recomeçar a briga pela valiosa região de Amarru. Suppiluliuma liderou seu exército contra o Egito por quase uma década. Até que, por volta de 1322 a.C., o rei hitita foi morto. Não por uma espada egípcia, mas por um inimigo invisível muito mais mortal. Foi um incidente no qual as forças egípcias foram vencidas pelas tropas hititas, que fizeram alguns prisioneiros e supostamente os teriam levado de volta para a terra natal deles, onde hoje é a Turquia. Tudo indica, ou ao menos existem evidências que sugerem que alguns desses prisioneiros estavam infectados com um tipo de praga. E além de infectar alguns soldados do exército hitita, infectaram a região de Anatólia e parte do Oriente Médio. Como consequência, a taxa de mortalidade foi altíssima e até o rei morreu dessa doença. Depois da morte de Suppiluliuma, os combates entre egípcios e hititas diminuíram significativamente. Foi nesse período de relativa estabilidade, por volta de 1300 a.C., que o faraó Ramsés II subiu ao poder. Aos 20 anos, Ramsés era um guerreiro com reputação de insolente e arrogante. Ele sabia que para proteger o Egito, era preciso ocupar a zona de separação do norte.
Ramsés vinha de uma tradição militar e não se considerava só o faraó do período em que governou, mas uma continuação da linhagem de grandes faraós guerreiros que existia desde a formação do Império Egípcio, 200 anos antes. Assim, analisando a personalidade do faraó, vemos uma pessoa que se considera mais que um grande guerreiro, mas aquele que é o principal objetivo, a principal razão da sua existência é proteger o Egito. No 5º ano de seu reinado como faraó, Ramsés lançou um ataque contra os hititas. O faraó liderou 24 mil soldados até a rota costeira do norte, perto de Gaza. O exército foi dividido em 4 grupos que receberam o nome de deuses egípcios: Amon, Ra, Ptah e Sete. Cada divisão era composta de 6 mil soldados, sendo 5 mil da infantaria e 500 carruagens com 2 homens cada. Os hititas souberam da movimentação egípcia e contra-atacaram com uma força formada por 17 mil homens vindos do sul, partindo de Ati. Seu general era o rei Muwatalli, neto de Suppiluliuma. Assim como Ramsés, Muwatalli também era um guerreiro arrojado. Não sabemos muito sobre Muwatalli, mas dizem que ele era um bom estrategista. Lutava com a cabeça e pensava em todas as estratégias. Em uma dessas batalhas, colocou seu plano em prática e deu certo. De certa forma, era o contraste perfeito de Ramsés. As duas forças seguiram rumo à cidade de Kadesh. Embora tomar a cidade não fosse o único propósito dos exércitos, aquele que controlasse Kadesh facilmente controlaria toda a região de Amarru. Kadesh foi construída no topo de uma colina perto da entrada do vale do rio Orontes. A cidade era cercada por um muro de contenção formado por 2 paredões paralelos de 15 metros de altura e 400 de comprimento, quase o mesmo que 4 campos de futebol. O mais importante sobre Kadesh é que o muro era revestido com pedra calcária. O muro era composto por paredões, todos revestidos com pedra calcária. Isso foi um fator muito importante durante os 200 anos em que os egípcios tentaram expulsar os sírios e os hititas para o norte. Mas o problema é que eles não conseguiam tomar a cidade. E eles não conseguiam tomar a cidade porque o ariete, a arma mais eficaz para destruir pedras, ainda não era conhecido. O ariete só chegou ao Oriente Médio no século VIII. Primeiro, Ramsés queria chegar em Kadesh sem se preocupar em atacar as muralhas de pedra. Mas quando finalmente chegou, o faraó teve a maior surpresa de sua vida. O faraó egípcio Ramsés II lidera 24 mil soldados no ataque aos hititas. Os homens estão a caminho de Amarru, uma estratégica zona de separação entre os 2 impérios. Próximo à cidade de Biblos, Ramsés divide seu exército. Ele pessoalmente lidera 3 divisões: Amon, Ra e Ptah, no rio Litani. Os 18 mil soldados se aproximam da estratégica cidade de Kadesh pelo sul. Ele envia 6 mil homens que compõem a divisão 7 para o norte, ao longo da costa. Eles vão cruzar as montanhas do Líbano e se aproximar de Kadesh a noroeste. A intenção de Ramsés é basicamente cercar a cidade dos 2 lados. O exército subiu o vale e depois se dividiu pelas laterais. E a força menos numerosa subiu pelo oeste da cidade de Kadesh. Era um plano estratégico. Foi uma grande empreitada. O exército de Ramsés percorre 25 quilômetros em formação, de 4 em 4, e cerca de 4 mil mulas e asnos são usados como transporte. Cada soldado consome 1,5 kg de pão de cereais por dia e de 5 a 6 litros de água. Em uma marcha como essa, que dura mais de um mês, cerca de 17% dos homens sofreu luxações, quebrou ossos, teve problemas de pulmão e coisas assim. É uma façanha conduzir um exército de mais de 20 mil homens por 800 quilômetros e chegar em condições de combate. Depois de uma sangrenta luta de 40 dias, Ramsés e suas 3 divisões acamparam a 15 quilômetros da cidade de Kadesh, perto da floresta de Robaui.
Mas dizer que as 3 divisões de Ramsés acamparam juntas não é exatamente correto. Eles pararam ao mesmo tempo, mas eram muitos soldados, e aqueles que ficaram para trás estavam a 25 quilômetros de Ramsés. Ramsés estava acampado em Amarru e os hititas estavam em algum lugar. Seja por não ter feito nenhuma busca de reconhecimento ou não ter buscado informações, Ramsés desconhecia o paradeiro dos hititas. Perto do acampamento de Ramsés, as patrulhas egípcias capturaram 2 beduínos locais com a intenção de descobrir a localização do exército hitita. Soubemos por meio de inscrições do templo que Ramsés tinha um leão que ele levava para as campanhas. Dizem que o leão era usado, como eu posso dizer, para encorajar que cooperassem. De acordo com os beduínos, Muwatalli e os hititas estavam a 150 quilômetros ao norte de Kadesh, em Alepo. Foi quando ele viu uma oportunidade. Kadesh estava sem defesa. Posso tomá-la, posso usá-la como base logística, refazer meu exército, fazer com que todos descansem, e então pegar um trecho menor de estrada e confrontar o exército hitita. Ramsés ficou tão animado que subiu na carruagem com seu guarda-costas e partiu para a cidade de Kadesh. Mas havia um problema. Ramsés, em seu entusiasmo juvenil, foi embora e deixou seu exército a uns 25 quilômetros. A divisão Amon pegou suas coisas, mas ninguém estava em condições de lutar. Jogaram as coisas nos ombros, não tinham tempo e subiram a estrada correndo, tentando alcançar o faraó. Ramsés montou acampamento nas planícies. Despreparada, a divisão Amon não conseguiu alcançá-lo. A divisão Ra também ficou quilômetros para trás. A divisão Pitá ainda estava perto da floresta de Robaui. E a divisão 7 estava em algum lugar da costa do Mediterrâneo. Ramsés achava que ia passear no parque. Seu guarda-costas montou o acampamento. E alguns homens da divisão Amon começaram a chegar no local, mas não havia organização nenhuma. A divisão Ra estava atravessando as planícies abertas, e a Muwatalli ia cair na armadilha. 2.000 carruagens hititas surgiram nos pomares do sul da cidade. Eles entraram pelos pomares e surpreenderam a divisão Ra pela lateral. Bang! Imagine virar-se e ver milhares de carruagens hititas. Mesmo para um exército treinado como os egípcios, deve ter sido muito assustador. A divisão Ra foi totalmente destruída pelas carruagens. Não estavam prontos, não estavam em formação para lutar, foram atacados e se espalharam por toda a planície. As carruagens hititas passaram pelo campo de batalha caótico, enquanto os arqueiros lançavam flechas com incrível precisão. Arqueiros e condutor trabalhavam em pares. Eles treinavam juntos, seus cavalos treinavam juntos diariamente, por horas seguidas. Arqueiros egípcios e hititas usavam um arco reforçado feito de camadas de madeira, chifres e tendão de boi. O arco reforçado é uma arma eficaz. Tem alto poder de penetração e é mortalmente preciso nas mãos de um bom arqueiro. Alguns arqueiros se juntavam ao escolta no chão e lutavam com a infantaria. Historiadores acreditam que Muwatalli, o rei hitita, já estava dentro de Kadesh e orquestrou o ataque surpresa. A história dos beduínos seria mentira. O plano de Muwatalli foi brilhante. Em 1279 a.C., começa a Batalha de Kadesh. A terrível emboscada de carruagens contra a despreparada força egípcia derrama sangue e ceifa vidas.
A culpa recai sobre o faraó Ramsés. Na pressa, o faraó decidiu partir praticamente sozinho e levou apenas uma centena de soldados com ele. Os beduínos espiões deram a falsa informação de que os hititas estavam a centenas de quilômetros ao norte em Alepo, quando na verdade já estavam na cidade de Kadesh. Ninguém se deu conta de que alguém como os oficiais da inteligência hitita poderia colocar esses beduínos espiões na história. Quer dizer, este é o clássico truque de inteligência que enganou o exército egípcio e os levou para a armadilha. Enquanto corria para tomar a cidade, Ramsés deixou seus homens despreparados a mais de 20 quilômetros atrás dele. Ao mesmo tempo, 2.000 carruagens hititas chegaram sorrateiramente ao sul, ao longo da costa oeste do rio Orontes, se esconderam nos pomares e aniquilaram a divisão Ra. Uma das coisas que acontecem no campo de batalha, conforme a tática e a situação mudam, é que se o exército não tiver cuidado, ele permite que o sucesso operacional vença as metas de estratégia. Ele começa a mudar as metas e comete um erro básico. E nesse caso, foi exatamente o que aconteceu com Ramsés. Diante da oportunidade de tomar Kadesh de surpresa, ele não resistiu e caiu direitinho na armadilha dos hititas. Alguns historiadores acreditam que a chave para a bem-sucedida emboscada